Para nossos campos de ingredientes, precisamos pensar em uma coisa: será um array de ingredientes. Sendo assim, precisarei usar um ngFor nos meus campos e popular a tela. Para isso, precisamos ter um outro elemento envolvendo os elementos do formulário para que podemos iterar entre eles. E podemos usar uma simples div para isso. A div não vai afetar em nada o comportamento da minha lista. Posso ter itens dentro dessa div e ela ainda vai ter todas as classes corretas por estar dentro de uma lista. Um item não precisa ser diretamente filho desse elemento da lista. Então, descendo aqui no final, até o nosso divider de ingredientes, eu posso ter aqui embaixo uma div. E dentro dessa div teremos nossos itens. São itens básicos e comuns, a não ser pelo select, que nós vamos ver. Primeiro, eu quero um input de texto, que vai ser nosso ingrediente. Então, em um item, vou colocar um ion label. No meu ion label, eu quero ter aqui o nome de ingrediente, que vai ser o nome do ingrediente no caso. No meu label, eu quero ter um position de stacked e aqui um ion input básico. Eu posso copiar esse item aqui. Aqui vai ser a quantidade de ingredientes. E eu posso colocar aqui que eu quero input do tipo number. E eu particularmente gosto da posição de stacked para labels, porém como ele fica um pouco menor acima do campo, dependendo de quem for o seu usuário, ele pode não enxergar muito bem e isso atrapalha um pouco a usabilidade. Se você quiser, você pode mudar aqui, por exemplo, a fixed. Vamos deixar em fixed aqui, só para esse caso de acessibilidade mesmo. Mas isso depende muito do seu uso. Aqui para nós, como é estudo, não tem problema deixar ele em stacked, mas eu vou colocar aqui fixed só para a gente pensar um pouco mais na usabilidade. E para as minhas medidas, eu vou utilizar um ion select. O select se parece muito com o select que nós temos no HTML mesmo. Nós damos um número determinado de opções e o usuário deve escolher entre elas. Porém, a diferença é a customização que é possível ser feita com a Ionic para que o select seja melhor para o seu caso de uso. Então a sintaxe dele é bem simples. Eu vou adicionar aqui um ion item. Precisamos aqui de um ion label. Aqui eu não preciso colocar nenhuma posição. No caso, nosso ion label vai ser aqui medida, que eu quero utilizar. E abaixo desse meu ion label, e esse label não precisa de um position, pois o select não é um campo de escrita, e sim algo como um botão. Então a aparência dele e a funcionalidade dele é diferente. E um ion item pode ser transformado em um botão também. Tanto nós podemos transformar esse item em um botão utilizando a propriedade button. Então eu poderia colocar aqui só button assim, ele já entende que é um botão, mas ele vem false, eu posso passar aqui true. Quanto também podemos utilizar uns elementos do Ionic que automaticamente transformam esse item em um button, que é o caso do nosso ion select. Então apenas lembra aqui que a propriedade button transforma esse ion item num botão, em algo clicável. Ele vai ter a aparência de um botão, vai ter um mouse com um ponteiro específico para o botão e tudo mais. Continuando, podemos colocar o nosso ion select. Então eu posso colocar aqui ion select dessa forma. E por enquanto vamos ver aqui apenas 3 propriedades do nosso ion select. A primeira, que vai ser o placeholder, que vai ser um texto que vai aparecer quando nada estiver selecionado. Eu vou colocar aqui selecione a medida. Depois nós temos aqui o cancel text, que vai ser o texto do botão de cancelar. Então eu posso colocar aqui cancelar. E eu tenho também o OK text, que vai ser o texto do botão de confirmar, ou botão de OK, que eu posso colocar aqui confirmar, ou poderia ser selecionar também. Vamos colocar selecionar. E dentro do nosso select, precisamos ter as nossas opções para esse select. Então aqui dentro, eu posso ter um ion select option, dessa forma. Eu vou copiar ele algumas vezes aqui, e vamos vendo as opções que nós temos. Na verdade, para ficar até mais fácil, uma opção, tanto no nosso select do HTML, quanto no select do Ionic, eu preciso ter um value, preciso ter um valor para quando eu selecionar essa opção, esse valor é o que vai ser disparado, que vai ser atribuído à minha propriedade, que vai ter um bind aqui. Então, o valor aqui, depois eu tenho que ter um texto também.
Então eu vou copiar algumas vezes. Vamos pensar aqui em quais medidas eu posso ter. Então, medidas aqui, eu posso ter ml, que vai ser ml mesmo. Eu posso ter aqui uma medida de gramas, que pode ser G aqui, vai ser gramas. Aqui eu posso ter uma xícara, deixar tudo maiúsculo aqui para ficar mais apresentado. ml, que pode ser tudo maiúsculo. Depois de xícara, eu posso ter aqui colher de sopa. Então aqui, colher de sopa. Aqui eu posso ter colher de chá. E aqui também novamente. E aqui por último eu posso ter uma unidade. Então quantas unidades eu preciso? Acho que daqui tá bom para a gente por enquanto. Vamos salvar e dar uma olhada. Então aqui eu estou na minha página de início. Vamos para a página de receitas. Vamos em adicionar mais uma. Pronto, eu tenho aqui o meu ingrediente. Tenho aqui a quantidade. E tenho aqui a minha medida. Que eu clicando aparece aqui então esse pop-up, esse alerta do meu Ion Select. Eu posso escolher aqui qual é a minha medida. E ele já mudou aqui para mim. Como eu falei, ele vira um botão inteiro esse item. Então qualquer lugar que eu clicar, pode ver que ele dá até essa animação de fundo no botão aqui, mostrando que eu cliquei, que ele é um objeto clicável, que ele é um item clicável. E com isso temos nossos campos de ingredientes. Na próxima adicionaremos os campos de passos e os botões para adicionar novos passos e novos ingredientes.